Yuri, cadê você? Entrando, entrando. Opa, Alô, tudo bem? tudo bom, Mitê? Olha, está pontual. Alguma vez na vida pontual. É, Agora tá fácil, né? Os tempos atuais. não, eu particularmente tenho perdido a noção do tempo, né? Perdi mesmo. Aí, Também, contra a né? vontade dos telespectadores, eu mudei meu visual, não fiquei atrás da estante, na frente da estante, essa live. Eu estou sem microfone, vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Sim, aqui tá bom, tá bom. Porque se eu colocar o fone, o celular vai cair. Eu tentei. Então, entendo bem. É isso. Onde você colocou o cabo? Você tá com o celular na mesa assim? Me deu certo? Então, não, eu tenho um pedestal de microfone de áudio, e aí eu coloquei Hum. dois elásticos e coloquei o celular de pezinho amarrado nele. Aí a saída do. MacGyver. Eu não Então. consegui porque tava terminando de ler. Ah, Na e aí? verdade, na verdade, foi uma segunda leitura da Viola Encarnada. Me emocionei mais porque antes eu tinha uma loucura de ler a partir da introdução do Ivan Vilela, que conta a história, né, da viola Pois desde é. 1500, quando ela chegou no Brasil, a mistura dos indígenas, portugueses, os caboclos, o significado da palavra, né, tudo isso você fez uma imersão realmente, né? E como eu falei, Foi. eu sou mais do rock e tal, do punk, e, e realmente a história em quadrinhos é uma oportunidade para a gente mergulhar e dar esse olhar para essa vida do campo, da natureza, de uma natureza rude, às vezes, de muita morte, briga, romance, né? Que a gente pensa nos caipiras, ai, música caipira, não, é legal, pode estar bonito, afinal de contas, né? Mas eu achei demais, Yuri, eu acho que a arte também, eu fui entendendo muito melhor a escolha das cores, né? Os olhares, mas a segunda passagem, assim, fiquei muito emocionada. Porque na primeira eu estava muito racionalizando, né? Não, mas e essa música? Cadê essa música? Eu Sim, quero ouvir música, né? Foi meio assim. e na Enfim, verdade, Yuri. legal você falar isso aí, Mitia, porque faz bem parte da proposta que eu trouxe, assim, que me veio, na verdade. Ouvindo essas músicas caipiras, eu também venho do rock, né? E Uhum, foram anos até eu conseguir me interessar e me aprofundar e ter um ouvido acostumado a ouvir esse tipo de música, muito antiga, muito datada, né, por um lado, mas por outro lado a narrativa que essas músicas trazem é muito forte, né? É uma sim. especialidade da música caipira contar a história, porque ela vem aquela tradição de trovadores, ela vem da Península Ibérica já com essa ideia. Você chega em uma fazenda que é isolada, não tem jornal, não tem rádio, e você traz novidades, conta a história, não tem cinema, é como Uhum, se fosse um cinema em casa da época, né? Que o uhum, violeiro chegava na fazenda e juntava o povo e contava essas histórias. Então, sim. foi um jeito de trazer esse universo para dentro da história em quadrinhos, porque muitas pessoas não conseguem ouvir música caipira. Eu mesmo, não é todo dia. Tanto que você faz mais instrumental hoje em dia, né? Quer dizer, pulando muito daqui. É, Mas sabe o que eu queria que é, você fizesse antes? Se apresentasse, assim, a sua origem, você nasceu em São Paulo, como você chegou aos quadrinhos, tudo isso. Ah, tá. seu pai é dos quadrinhos, Sim, faz sim. tempo. É, eu já Eu confundia com caí. a mãe, nossa, o Magrão, eu achava que o Magrão era você. Ah, Falei, bom, nossa, não. vocês estão falando de nome, Magrão não é nome. Eu falei, de repente, o Magrão não pode ser o Yuri? Aí eu
Mas sou meio Poderia, doida, né? mas explica o começo pra gente. Então, eu já tive uma introdução fácil, tanto aos quadrinhos quanto para música, porque é isso, eu sou filho do Magrão, Paulo Garfunkel, que é músico. Ele também é multiclass, a gente chama, né? Que tem duas carreiras paralelas que se conversam. Então, ele é músico, ele trabalhou um tempo como músico de banda mesmo, tocando flauta e saxofone, tocou com alguns nomes legais da MPB, mas ele partiu principalmente para a parte de composição de letra e produção de trilha sonora tal, trabalho em estúdio. E, por outro lado, por essa parte de escrever letra para a história em quadrinhos, ele entrou na escrever letra para música, ele acabou chegando nas histórias em quadrinhos. E desde em casa, desde pequeno em casa, a gente lê muita história em quadrinhos. Eu praticamente fui alfabetizado com o Tintin, o Lucky Luke, Asterix, essa era a minha onda, Príncipe Valente. Porra, Então, então, chegou bem, começou bem. sempre li quadrinhos, sempre escutei música. Uhum. E praticamente nunca fiz outra coisa da vida. Na escola eu tinha uma banda desde os 14 anos, a gente tocava punk, eu tocava guitarra, né? E cantava, gritava, né? Reclamava. E nas aulas eu desenhava, aula de matemática, física, química, eu desenhava sem parar. Então, né, eu não tive nem muita escolha, assim. Aí eu saindo, eu fiz a Faculdade Paulista de Artes, né, uma particular aqui de São Paulo, eu nasci em São Paulo aqui. E, e também o meu pai fez o Vira-Lata, que foi uma história em quadrinhos, acho que teve umas 10 edições, que era distribuída dentro do Carandiru, na época que existia, nos anos 90, como uma ferramenta de prevenção à AIDS entre a população carcerária, com supervisão do Drauzio Varela, e os desenhos eram do Líbero Malavolha, que sempre frequentou lá em casa, é um artista fenomenal, um grande amigo da família. Então, quando ele viu que eu estava interessado em desenho, ele me convidou para ser assistente dele, uma coisa que ele estava precisando na época e precisava de um moleque aventureiro para. Principalmente, ele fazia muito storyboard, né, de filmes para publicidade, para cinema também, que é quando a gente desenha, antes de filmar um filme inteiro, desenha cena a cena, como se fosse um quadrinho, só que todos os quadros são do mesmo tamanho, né? Do tamanho da tela, 16:9, essa proporção. E aí eu trabalhei alguns anos como assistente dele, e aí aprendi muito, tanto melhorar o meu traço, né, refinar a minha mão para desenho, como ter essa visão cinematográfica, de enquadramento, de narrativa, visual. Isso aí foi acho que mais do que tudo que eu estudei na faculdade, foi o que me formou, assim. E aí depois eu formei com um amigo meu, um parceiro, Bruno, esse estúdio Sopa, que é o meu nome Yuri Sopa, nas redes sociais vem do Sopa. Então o Bruno é designer e é baixista. E eu, ao longo do tempo, eu não tinha muita paciência para estudar guitarra, que é o meu instrumento principal, fui para a flauta transversal, que é um instrumento, enfim, eu teria menos concorrência nas bandas. Porque guitarrista tem muitos, guitarristas estudam muito, tocam muito. Como ninguém tocava flauta, eu fui para a flauta. Ouvia muito Jethro Tull, né? E aí Aham. e, e de lá para cá, tem 10 anos já que a gente tem o Sopa, é um estúdio de comunicação visual, a gente já fez muita coisa diferente, exposição, arte urbana, história em quadrinhos e música. Como eu e o Bruno tocamos, sempre fizemos uma música paralela a artes visuais. E também tem essa, como você mencionou, tem a banda Caol, que eu também participo há 10 anos como flautista, que é uma banda de rock instrumental. Aí do Caol, e na verdade, assim, paralelamente eu sempre trabalhei com ilustração, tanto pelo Sopa, como fazendo storyboard também para publicidade, e quadrinhos sempre acompanhando. Não é sempre que dá para fazer uma história em quadrinhos como trabalho, mas sempre que aparece alguma coisa, a gente abraça Mas, pelo prazer, né? ah, E aí, e aqui você lançou em 2019, né? isso. Aí o PROAC eu aprovei em 2019, quando quando começou esse trabalho. Tocando no Caol,
o pessoal me perguntou se eu não podia parar um pouco de tocar flauta, fazer uma coisa, uma base de vez em quando, pro guitarrista solar e tal, e eu comecei a tocar o violão, voltei pro violão. E aí eu vi que não é um instrumento muito difícil, precisa estudar, ele é ingrato na sonoridade. Aí eu falei, gente, não, tocar violão aqui não tá difícil. E na mesma época eu descobri o Moda de Rock, que é uma dupla de violeiros, né, o Ricardo Vinini e o Zé Elder, que toca rock, toca Metallica, Iron Maiden, toca Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, só com duas violas, tudo instrumental. Aí eu falei, Com meus duas caras, violas. com duas violas, só. É muito interessante, vale a pena. Nossa, eles tocam Megadeth, Slayer, e fica incrível. Realmente eles fazem arranjos que você ouve e fala, nossa, parece uma música caipira, mas é um rock que você dá um nó na cabeça, assim. Eu falei, acho que é possível tocar viola no rock. E aí que eu comecei a tocar viola e eu já escutava um pouco, já tinha afinado o meu ouvido para isso, mas aí pegando o instrumento na mão é uma viagem sem volta, assim. Eu praticamente não toco mais flauta. A não ser que, claro, para gravar, para compor, mas assim, em casa eu só tenho estudado a viola. No caso da HQ, quanto tempo demorou para você entre pesquisa, roteiro? Não sei se você fez o roteiro antes. A decisão de não ter, ela não tem texto, né? Não tem texto. Completamente Então, sem é, texto. é um pouco complicado falar, porque a HQ surgiu ouvindo as modas e vendo a força das histórias que eles trazem, e vendo também muitos pontos em comum, porque no fim as modas de viola elas trazem geralmente histórias de um vaqueiro que toca boiada pelo sertão e tem as aventuras dele atrás do boi bravo, tal, as coisas que ele passa, ou de um violeiro que viaja pelo sertão tocando nas fazendas, as coisas que ele passa. Esses dois personagens principais aparecem, digamos, um terço das músicas desse gênero, dessa época principalmente. Eu falo, acho que dos anos 60, entre anos 40 e 60 principalmente, essa Uhum. fase áurea da música caipira, digamos. Aí eu comecei a perceber que tinha muita coisa em comum entre as músicas e que poderiam ser ligadas, com uma história só. Então eu falei, nossa, aí tem uma história, tem uma coisa aí. E fui ouvindo mais, isso me atraiu. Isso eu acho que foi no começo de 2010, 2011, enfim, quando eu comecei a me interessar mesmo pela música do Tião Carreiro, pela música caipira clássica, digamos. E aí, aos Uhum. poucos, ouvindo, eu fui juntando algumas modas que eu. Enfim, o fio da meada dessa história foi feito ao longo de muito tempo e ouvindo, enfim, ouvindo música e falando, ó, aqui tem alguma coisa. É principalmente a partir da história do Chico Mineiro, né? Que é um clássico que todo mundo conhece, são os dois irmãos, tocam boiada, quer dizer, eles são amigos, aí numa festa, numa viagem, numa festa, um deles é assassinado. E o outro descobre que eles eram irmãos, depois de ter o irmão morto. Ele não explica como eles se separaram e nem por que o irmão é morto, nem quem matou. Aí depois tem uma outra moda, essa moda do Tonico, né? Da dupla Tonico e Tinoco, acho que é a dupla mais conhecida nessa área. Depois o Tonico faz outra moda que é a vingança do Chico Mineiro. Que aí esse Uhum. irmão ele fica nervoso e vai procurar de vingança, ele encontra o assassino e mata ele. Também não explica, é só uma continuação, não explica mais do que isso. Aí descobri uma outra moda bem desconhecida, que é a viola do Chico Mineiro, que fala dessa viola encantada. Mineiro é famoso, hein? Pois é, mas é porque essa toada, o Chico Mineiro, é muito conhecida, e aí isso incentiva outros compositores a continuar essa história. É muito normal na música caipira. Por isso, né? Continuar a história de um cara que fez numa outra época e manter é bem É, interessante. e Mas como. continuar em outro momento, né? E é legal autores diferentes pegarem uma história que existe numa música e fazer outra música continuando essa história, né? É Uhum. muito interessante isso. Tem uma outra moda famosa do Carreirinho, que chama o Ferreirinha, que tem 11 continuações, parece. Então, de Nossa, vários autores. Então, é uma história, dava para fazer um gibi só com essa. Aí tem olha a só. mãe,
É a mãe, o pai, o irmão, a filha do Feirinha, todo mundo se junta, cada um tem um. Continua a história de um jeito. Então, juntando essas. Enfim, juntando uma moda com a outra, eu construí a estrutura da história inteira. Aham. E aí que eu fui vendo como que eu ia colocar essas letras. E aí eu entendi que seria mais fácil não colocar, porque é isso, tem músicas que eu uso a letra quase inteira, tem músicas que eu só uso um trecho, tem músicas que são narradas em primeira pessoa, então né, outras narradas em terceira pessoa. Então se eu juntasse as músicas da forma que eu juntei e pusesse as letras, ia ficar uma bagunça. Aí foi a forma que eu enxerguei de citar as canções para que tivesse a referência, que tenha playlist e as pessoas consigam acompanhar de alguma forma, mas tentar fazer a. Eu não estou afirmando nada, na verdade, eu estou pegando trechos das músicas e juntando, né? Então tem vários entendimentos, né? E é legal que depois do livro lançado, muita gente me escreve e fala, nossa, eu entendi isso, é isso, era. Muitas coisas estão certas, muitas, sei lá, enfim, cada um tem uma leitura. Isso eu acho muito interessante, no sentido de obra aberta, né? É Sim, uma obra que sugere muita coisa mais do que afirma. uma coisa que guia muito a história em quadrinhos, dá o contexto, são as introduções em cada capítulo, né? Cada capítulo tem uma Sim, introdução que narra, por exemplo, onde o violeiro apresenta ao vaqueiro a sua viola encarnada. Adornado com misteriosa fita preta, ela está aposentada desde que o dono perdeu seu parceiro de porfias, envenenado com café em desafio de cantores. Então, isso já dá uma atenção, né? Parece aquele isso, cinemático que parecia o letreiro, ó, vai acontecer. isso, isso. Deu esse tom, né? Achei bem legal. E outra E foi coisa, um eu fiquei jeito encantada. de pontuar as partes importantes da história, porque antes, quando eu fiz os rascunhos, eu mandei para algumas pessoas próximas lerem, e muitas falaram, nossa, tá incrível, mas eu não sei, né? Eu não sei se eu entendi. Falta um suporte assim para o leitor se sentir mais seguro. Eu falei, tá bom, vamos. Eu queria fazer tudo inverso, rimado essas partes, mas aí Uhum. ficou. Talvez na próxima edição eu consiga. Porque você trabalhou com cores, né? Você usou giz de cera, aquarela, então é muito mais trabalhoso, né? Não é uma HQ preto e branco, não precisa, mas eu acho que dá mais trabalho, né? Trabalhar com cores, Sim, giz de cera e aquarela. Você trouxe muita natureza, né? Eu quase não saio, só vejo o prédio do lado, mas enfim, meu imaginário do que seja o sertão, ou que seja uma boiada, ou que seja uma fazenda, né? No máximo foi até um sítio, né? Eu odeio pois é. galinha, é de galinha, mas a vaca eu simpatizo, né? E aqui tem até um touro que menino, né? Um Sim, boi. Isso é muito legal, né? Então traz também essa coisa mágica, né? Do campo. Achei interessante lembrar de, por exemplo, a primeira música que veio para mim, adivinha qual foi? Romaria, né? Romaria, claro. Sim, que Então, nem entrou, né? me veio isso, né? E o Renato Teixeira, ele só ficou famoso na voz da Elis, Da né? Elise. Então, e é muito bonito ver não só esse cantador caipira, né? Tem aquele, como chama aquilo? De estilogravura, A literatura de cordel, talvez. cordel, né? Literatura de cordel, que também tem muito a ver com isso, de contar a sua vivência, o que você está vendo, o vizinho, olhar o seu entorno, que é uma coisa muito distante, eu acho. Você dá valor para essa coisa simples que você está vivendo. E eu acho muito Sim, rico isso da cultura popular, que acaba virando um clássico. De popular vira um clássico, vira uma coisa inacessível, parece.
e trazer realmente essas histórias simples e a gente se emocionar, né? E talvez olhar um pouco melhor para as coisas ao nosso lado, né? Como a gente caminha, o que respira, enfim. E a natureza, né? Que a gente está Pois vendo que está é, dando vida na gente. pois é. Além dessas histórias, né, que são muito, essas histórias de rurais, que são muito presentes nas letras da música caipira, eles falam muito de bicho e de planta, né? Eu acho que Sim, um terço são essas histórias, o outro um terço do conteúdo das letras é isso. É pescaria, a lua, né? A influência da é, lua, achei os animais e o som, é, e é tudo muito é meio contemplativo, musical. né? Assim. Uhum. Como será que eles aprenderam? Claro, isso veio desde 1500, que trouxeram, dizem que trouxeram a viola de Portugal, Pois e é, que foram levando para Casa Grande, e acabaram, todo mundo acabou tocando, os índios, o Padre Anchieta meio que tentou aprender a língua nativa, misturando tudo isso, e no fim a música fez parte disso, na falta de ter como contar uma história, a canção, né, se fez necessária para a comunicação, né? Que a canção exatamente. é o fraseado como a gente fala, né? E como se entende. Como é que ele falou? Estava marcado um ou outro, padrinho que sumiu, fugiu, mas ele fala, o Vilela, né, que quem conta um Quem, conto aumenta um ponto, né? sim, sim. E, e como a Então, música, com a própria estrutura musical, né, do ritmo, da melodia, isso faz a gente gravar, né, e entender, né, tem esse poder. E o quadrinho também, né? A imagem. sim, Eu queria que você falasse um é pouco disso, um, da sua inspiração entre imagem. Ah, eu tô falando muito, desculpa. por favor. Entre a imagem e a música. O, o Então, que é vem um, primeiro, como funciona. na verdade é muito, tem muito a ver com o meu dia a dia aqui, né? Porque, assim, eu gosto muito de música, tocar é legal, mas ouvir músicas com pessoas tocando muito melhor que eu é uma delícia. E desenhando eu consigo ouvir, né? É muito interessante no desenho que a cabeça fica livre, né? Hum. Para de alguma forma para ouvir, para prestar atenção em muitas coisas. Tem coisa que não dá para fazer desenhando, tipo lavar a louça. Mas ouvir música é muito interessante. Então, Você ouve porque música, então. eu ouço muita música e para fazer esse trabalho eu ouvi música caipira assim, que são horas que talvez pessoas não consigam, pessoas com um trabalho diferente não consigam ouvir numa vida inteira. Então é interessante como é uma enxurrada de imagens que vem na cabeça e eu desenhando fico meio exposto a isso, né? Então a dificuldade foi filtrar aquilo e tentar chegar nos enquadramentos da minha cabeça para essas histórias e depois eu fui atrás de referências. É engraçado que, claro, eu tenho algumas viagens para o interior de São Paulo, de Minas, tocando ou com o turismo mesmo, mas para fazer esse trabalho eu não tirei o pé de casa por um ano, né? Então, tem algumas referências de memória, de coisas que eu queria trazer, de vivências minhas, mas na verdade, é, é principalmente coisa de internet. Tem umas coisas muito interessantes, né? Que, por exemplo, esse lugar da música Chico Mineiro, onde o Chico Mineiro é assassinado, é Ouro Fino. Esse Ouro Fino eu fui descobrir que não é Ouro Fino de Minas Gerais, que existe ainda. É Ouro Fino de Goiás, que era um pouso boiadeiro que não existe mais. Hoje é uma Aham. ruína. E aí eu descobri que tinha, enfim, tem pouquíssimo material, enfim, tem algumas filmagens bem caseiras do lugar, acho que existe ainda a ruína lá perto de Goiás Velho, mas quase não tem imagem no YouTube. Aí eu tinha descoberto alguém que colocou um drone para sobrevoar a ruína, eu salvei esse vídeo no YouTube. E na hora de desenhar eu tinha tirado o vídeo. Eu não tinha mais a referência. Aí eu tive que pegar uma referência de algumas fotos e reconstruir a igreja de Ouro Fino em outro ângulo, do ângulo que eu queria da minha cabeça. Enfim, é,
isso com alguns lugares, assim, alguma foto precária que eu achei na internet, eu tive que transformar esse ambiente. E aí, nesse sentido, não fazia sentido fazer um quadrinho preto e branco, porque para trazer essa natureza toda, alguma coisa de ambiente de pôr do sol, eu acho o quadrinho preto e branco me remete muito a uma coisa urbana, talvez noturna, né? Igual Sin City do Frank Miller. Para mim, aí cai muito bem o preto e branco, mas para esse trabalho eu quis que ele parecesse um caderno de viagem, assim, um desenho rápido a lápis, rural mesmo, né? E aí foi essa Uhum, solução. uhum. E ficou muito bonito. Eu não vou contar o final, né? É, eu fiquei pensando nesse êxodo rural, né? Que as pessoas. Isso é muito antigo, né? As pessoas migrarem pela falta de condição de sobreviver no seu espaço, né? E no caso, a música caipira, como ela sobrevive hoje? Existem selos que gravam. Aliás, eu posso falar uma merda, não sei se é uma merda, mas enfim, música caipira é a música sertaneja? É o sertanejo? Então, é uma excelente pergunta que eu não vou saber responder, na verdade. Tem até uma discussão eterna sobre isso. Tem, por exemplo, o Tonico e Tinoco gostava muito do termo caipira. Não, a gente é caipira, batia nessa tecla. Não, a gente é caipira mesmo da roça, fala desse jeito, veste a camisa xadrez. Já o Tião Carreiro não gostava. Não, caipira, não, aqui, isso aqui é música sertaneja, é música do sertão inteiro. A gente fala do sertão inteiro, sem essa, porque a cultura caipira, na verdade, segundo algum teórico, ela é uma cultura do interior dos estados de São Paulo, Minas, Mato Grosso, Paraná e Goiás. Rio Grande do Então, Sul não, não, não. que eles tivessem Isso se. igualzinho, né? Mas Pois não, é, viola pois não é. chegou lá. A viola, tradicionalmente, não chegou lá. Enfim, tem violeiros fenomenais no Rio Grande do Sul. Da mesma forma que o Tonico Tinoco, por exemplo, gravou muita música gaúcha. Eles têm LPs inteiros só com música gaúcha. Então, a cultura gaúcha vem para a música caipira de alguma forma. Por outro lado, os estados do Nordeste têm uma cultura de viola enorme, muito forte, só que é uma outra tradição de música, as escalas que eles usam, tudo muito diferente. Então, enfim, também ali também seria sertanejo, essa música do sertão nordestino, mas não é caipira. E aí, dentro do que a gente fala de filão da indústria fonográfica, tem essa separação. E aí, por isso, a cultura caipira é bem específica. Aí a música caipira, ela fala dessa cultura e começa a abrir espaço para que outras culturas se misturam. Por exemplo, hoje em dia você fala, pô, modão, antigo, o pessoal fala, pode crer, que saudade. O Milionário José Rico, pô, Milionário José Rico não é modão antigo. Eles são bem modernos, na verdade. Eles vêm do final dos anos 60, já é uma nova fase. E o que eles fazem principalmente é uma música mais mexicana, é uma música que vem com influências mexicanas e paraguaias. Então essa referência que todo mundo tem já é um desenvolvimento do que a gente fala que a música caipira abraçando outros ritmos que vêm de fora. Porque o nosso sertão faz fronteira com muitas, tanto outros estados quanto outros países, essa música começa a juntar as coisas. Então acaba sendo difícil você colocar barreiras nisso. Né? Por isso que eu não gosto de responder. Eu não dou esse ponto final, assim, se é música caipira ou sertaneja. Tem a cultura caipira, tem a música caipira e tem a música sertaneja. O que a gente tem hoje é o sertanejo universitário, que aí já é um desdobramento do rótulo. Não. Opa, opa, meu sistema aqui. Pronto, tudo certo. Só falar no diabo, né? Enfim. Sertanejo universitário aqui. Não falamos nesse assunto, desculpa. Vou tomar minha pinga aqui. Eu também estou
Saúde, pessoal. Eu tô no sistema do Jô Soares aqui para ninguém saber que eu tô bebendo. Mas então, é isso, muito difícil. Tá Separar uma bom. coisa da outra. E colocar esses pontos finais, né, Então, a música enfim, caipira, ela fica meio como é, é, música caipira é a cultura caipira, mas a gente não pode pensar em folclore, não. acho que sim. Pode pensar em Acho que folclore. sim, sim. Que o ritmo tem que denominar muito certinho para não ter dúvidas, não, às vezes pode gerar um preconceito ou não, mas acho que não. Pois é, E assim como tem os cordelistas, né? Eu vi o Moraes Moreira, né? Ele falou, ele escreveu um livro todo em cordel, chama isso cordel, não é outra coisa que ele falou. Mas ele fez um livro todinho escrito em rimas, né? Com a estrutura de deve rimas ser o cordel, ou. que trabalha com xilogravura, é o cordel. É isso, é o Ele é cordel. parecido com o É. cordel. E ele fez isso, né? E ele Sim, é também, ele é do um. interior da Bahia, né? Ele foi ver o mar depois, ele foi quando ele foi para Salvador. Mas para ele tudo é... Alguém falou que é um repente. Eu pensei no repente, Um mas eu acho. repente, é um susto? Como seria um repente? Então, o repente, até onde eu entendo, está indo um pouco além Solta aí, do. solta aí, solta aí, solta aí, solta aí. O repente? Então, o repente, ele é o desafio nordestino, né? Que está É, no. A gente tem uma é um brincadeira de improviso. repente. Isso, é um desafio de improviso. E que é em cima. Enfim, dentro da escala nordestina tem muito essa sétima que eu tô dando aqui. Fala E aquele. nordestino, olha que coisa mais linda. Faz escala, faz escala. Aí assim, meu compadre, minha comadre, com licença, sem alarde, tô chegando na cidade com notícias do sertão. Pra falar de educação, trouxe aqui os meus amigos, que são tudo aluno antigo dessa instituição. Então, isso aqui Foi é um um. improvisinho. É, Gente, é, cachê, gente. Mas que lindo. é. Que Então, sonoridade. Meu Deus do céu. Porque a gente está no celular. Você pois está em é, São pois é. Paulo, eu aqui. É que a viola é muito mágica, né, nesse sentido da sonoridade. Por isso que eu não parei de tocar violão e fui para ela, porque a gente toca um acorde aqui e já soa Você vendeu sua é alma já. mágico, né? E aí a gente tem, dentro da cultura caipira, a gente tem o cururu, que também é chamado Ah, eu adoro essas coisas. de repente paulista, que já é um outro ritmo bem diferente. É engraçado que junto com essas modalidades, enfim, é um repente paulista porque ele também é uma música de desafio, de improviso, né? É igual a nossa rinha de rap, hoje em dia tem as tradições antigas. E só que elas têm a sua modalidade de letra, né? Isso é muito interessante dentro da cultura tradicional do folclore. Ah, Você rima, beleza, rima bem, mas você tem uma forma de rimar aquilo. Você não, dentro do desafio você não rima o que você quiser. Então o cururu ele é bem específico. Eles eram feitos para. fica cururu. Então o cururu é esse desafio, eu repente paulista, que eram feitos em pouso do divino, né? Hum. Então, gente, já está acabando minha bateria. Espera aqui, deixa eu Ah, fazer um esqueminha não sei nem aqui. quanto tempo a gente está, sabe? Pronto. Eu viro aqui e vai dar tudo certo. Vão pedindo música, gente. Ficou meio torto, mas vai.
Então, o Repente Paulista, o cururu, ele era feito nos pousos do Divino. Então, na festa do Divino, depois que acabava a festa, vinham os canturiões para fazer esse desafio. E aí, assim, tem a carreira do Divino. Carreira do Divino se rima em hino. E ponto final, não tem outra rima. Então, vai um canturião lá, ele desafia o outro e vai falar mal do outro o tempo que ele quiser, 10 minutos. Mas toda estrofe rima em hino. Ou carreira de São João, rima em ão. Carreira do navio, rima em il. E você Nossa, não... É isso. 15 minutos. Aí tem o uma outro... literatura, né, sobre isso. Pois é. Tem livros muito interessantes. Uhum. O Sérgio Santa Rosa, de Botucatu, lá, não sei se você está aí, Sérgio, grande abraço. Tem um livro interessantíssimo lá sobre o cururu. E aí o cantoriano desafinado, desculpa, desafiado, ele vem responder o desafio na mesma rima. Tudo que ele foi insultado, ele vai responder rimando o tempo que ele quiser. Tudo? É. E aí, isso dentro da tradição. Depois, quando o cururu começa a ser gravado em disco, muda um pouco esse formato, porque é isso, os cururus, o desafio de cururu durava 1h30, aí como dentro do disco não cabe, eles tiveram que enxugar, e aí acaba perdendo essa característica do desafio, mas continua, a rítmica continua, essa rítmica do cururu é dita que foi a rítmica que vem justamente do tempo da catequização dos jesuítas, que trouxeram uma harmonia na viola que vinha de Portugal com o ritmo que os índios batiam no pé. Que é esse, deixa eu ver o que eu faço aqui. Aqui em lá. Então isso aí é o cururu. E aí tem músicas famosíssimas que são cururu que muitas pessoas não sabem, como o cururu, justamente, que tem o que se diz que ele tem 500 anos de história, e depois de passar pela tradição do desafio e tal, ele ficou assim, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino, e corria abrir a porteira, depois vinha me pedindo, toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo, né? Então, é um cururu isso. Não tem mais o desafio, mas... Pois é. E aí depois entra... É engraçado isso, né? Prolongando o assunto aqui. Dentro cada estilo musical, isso fortemente dentro da música caipira, vai ter um ritmo mais ou menos lento, ou seja, mais lento, mais rápido, e vai ter um clima que ele dá. No fim, a parte de acordes aqui, muitas vezes é a mesma, mas ele pode ser bem mais rápido ou bem mais devagar, e dependendo desse clima que ele dá, muda o tipo de letra. Então, igual a moda de viola, que é a gente tocou um pouco ontem, depois eu toco uma moda aqui. A moda de viola seria o ritmo mais lento possível, e ele não tem uma base rítmica, é só uma melodia que segue, bem lenta, e conta uma história. Então, por ela ser bem lenta, acho que o Tinoco, do Tonico e Tinoco, falaram que antigamente as modas de viola, eles tinham que parar para tomar café no meio da música, de tão comprida que... Porque dentro de uma moda de viola cabe você contar a história de uma vida inteira. Já o cururu, que é um ritmo mais rapidinho, mais animado, não cabe a história de uma vida inteira. Então, as letras de cururu contam histórias rápidas. E aí o cururu acabou sendo tradicionalmente muito utilizado para contar a história de pescaria e de caça. Então não é mais eu nasci lá, o meu pai me criou, depois um dia... tipo assim, esse dia eu saí, pesquei e me dei mal, acabou a música. Então, é isso, dentro da música caipira, essa divisão de ritmos, cada uma tem uma narrativa específica, e
também um pouco disso que eu tentei trazer para HQ. Na verdade, cada trecho ali é baseado em um ritmo narrativo das músicas e esse ritmo sugere um tipo de acontecimento. Aí eu tentei trazer um pouco de cada. Uhum. Muito bonito. Então, da mesma forma, o pagode de viola, que é que é bem rapidinho, ele nem cabe contar a história. Geralmente é só como é que fala? Bravata. É o violeiro falando, ó, ninguém pode aqui comigo, você quer me desafiar, já nem tira a viola do saco porque eu sou o melhor da região aqui. É uma música de pra pauleira, assim. Já é Melhor tirar outro uma tipo viola de... do que sacar o revólver, né? Pois é, exatamente. Pelo Tem amor de uma Deus. moça aqui, cadê ela? Ela estava falando, ela sabe tudo, eu acho. Sofia? Sofia sabe tudo de viola. Tá curtindo. Falou que a Não, eu roda de tô... viola duravam 10 horas. Pois é, eu tô vendo grandes amigos e amigas aí participando. Obrigado, gente. Que saudade de Mas, vocês, hein? então conta alguma coisa que eles não sabem. Que eles não sabem. Todos eles compraram a HQ já? Vamos lá, Yuri. Todo mundo comprou, Então, né? O com Yuri tá certeza sim, mas vendendo. para quem tá entrando agora, não tem HQ ainda, quiser, eu mando por correio, tá? Eu ponho numa embalagem certinho, ponho minha máscara, vou no correio. E mando, quem quiser, entre em contato comigo aí no Facebook, Yuri Sopa, aqui no Insta. E aí a gente faz a listinha e por correio dá certo. Claro, aí em Curitiba tem a Itibã, que está com algumas unidades, espero que já se esgotem, a gente tem que fazer uma nova remessa. Uhum. Aliás, que legal, hein, Nietzsche, porque eu acho que tirando aí em Curitiba a gente não tá, eu acho que em loja nenhuma. A não ser aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem na Ugra, tem na Monstra, tem na Livraria do Espaço e na Livraria Antroposófica e no nosso saudoso Café Lambreta, do Doga Raton, que está aí. Abração, Douglas. Mas, Então, mas, enfim, não vou recomendar aqui meu próprio trabalho, mas eu recomendo com veemência o texto do Ivan Vilela, que abre a graphic novel, que foi muito generoso e realmente eu já tinha lido o livro dele claro, antes, no meio do processo criativo eu li o livro dele e falei, nossa, o que ele traz aqui é de grande valia, ele traz numa linguagem muito, muito simples, diferente de outros livros que eu li, muita informação sobre essa... Ai, meu Deus. Entendi, é o meu fio aqui de fone que realmente... Mas... Firma. Pronto. Mas... o que ele colocou aí em 4 ou 5 páginas de texto é de uma generosidade enorme, porque ele colocou um conhecimento imenso que ele tem de cultura caipira de uma forma muito legal, assim, sendo que ele me mandou o texto várias vezes. Eu falei, Ivan, tá ótimo, muito obrigado. Mesmo assim ele mudou, enfim, o Ivan é uma figura incrível. Não só se tornou meu amigo, eu não conhecia ele antes do projeto. Eu fui na cara dura numa palestra dele e falei, então, Ivan, eu tô com um projeto aqui que eu quero inscrever no PROAC, ver se você acha legal. Ele foi, nossa, se interessou desde o começo. E se tratando do maior violeiro do mundo, gente, porque realmente eu acho difícil, deu uma escutada. né? Muito foda. Enfim, tem grandes violeiros fora do Brasil, mas são poucos, né? No Brasil que realmente essa cultura se desenvolveu dessa forma tão prolífera e por tanto tempo. E o Ivan é uma referência sem igual na viola, sendo que ele tem um estudo erudito e o estudo de pesquisador dele é incrível, né? Então, realmente uma participação assim que muito me honra. E deu um brilho enorme para a publicação. Por outro lado, eu aprovei o projeto com 60 páginas. E aí, quando eu chamei o Ivan para participar, ele veio com sugestões essenciais, inclusive toda essa parte do caminho da viola de Portugal até chegar no Brasil, os tipos de viola, como ela se desenvolveu, a construção da viola.
e depois o desenvolvimento da música caipira, que vai para a cidade, tudo isso foi sugestão dele. E aí a gente chegou aí a 120 páginas, depois, Mas, por sugestão, mais de 120. Então, isso, o projeto dobrou de tamanho, e eu tinha o mesmo tempo para executar, né? Então, então foi um desafio grande. Eu pensei por um bom tempo deixar ele em preto e branco, e depois, graças à ajuda do meu outro grande amigo, parceiro Matias Aé, que fez aquarela comigo, que a gente conseguiu cumprir esse prazo, e também é o meu parceiro de viola. Ele toca viola e é parceiro de moda, a gente compõe junto. Então foi gostoso ter a parceria aí, né? É uma coisa que eu acho que eu coloquei aí nos agradecimentos, que essa cultura de viola caipira, enfim, a cultura caipira, ela insiste muito na parceria, desde da parte de dupla caipira, que são duas pessoas cantando, quanto é muito difícil ter uma composição solo, dessa época tradicional, é sempre em dupla, e fora isso tem todo um contexto de mutirão, né, de uma mão lavar a outra, que é muito interessante. Então, essa característica aí de parceria eu acho muito forte da música caipira, é muito, muito bonito da gente trazer. Que está presente nessa história de Chico Mineiro, né? Enfim, a gente vê no livro que você se apaixonou, depois tem as referências bibliográficas, tem uma Sim. playlist, né? E tem o Menino da Porteira, que é uma graça, como você desenha ele, tudo. É lindo. Porque aí a gente parece conhecer de memória. Eu falei, de onde é isso? A gente não escuta, mas está presente no nosso cotidiano, né? Pois é, pois é. Muito louco. Na verdade, também foi um jeito de trazer essa cultura. Na verdade, o ponto de partida meu foi principalmente as letras das músicas que eu ouvi aqui na minha plataforma aqui, né? Só que isso abre uma porta assim para nossa cultura, para o sertão, que é uma enxurrada, né? E aí eu tentei traduzir isso para o quadrinho de forma que você abra ele, você pode ver aquilo como uma história mais linear, mas também aquilo é uma enxurrada de cultura que o leitor recebe no colo, assim. E realmente é difícil até administrar. Eu mesmo começo a falar, a gente estava fazendo lançamentos, né, muito gostosos, e a gente começa a falar e não para, porque você puxa um fiozinho e vem vindo aí desde os jesuítas, desde dos mouros, da ocupação dos mouros na Península Ibérica. Tudo conversa aí, né? Então é bem... Eu esqueci de falar, né? Mas eu descobri você como a gente se conheceu, através da Bienal, né? Bienal de Quadrinhos, que a data é agosto, mas a gente não sabe ainda se vai ser transferido para outra data, mas graças a essa loucura de pesquisar música, quadrinhos, referências, eu cheguei em você. Porque eu e o Zimbros, outro curador, né, e o Vadeco, a gente queria dar uma referência do Brasil. O Brasil é enorme e é muito difícil, tanto por causa de grana, né, para pagar tudo, trazer todo mundo, e pesquisar, que tudo fica muito concentrado em São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Então, descobrir você foi muito legal, e descobrir a música caipira. Eu falei, nossa, senão a gente ia ficar no rock, no punk. Tem bastante coisa da MPB, até tem o rap é importantíssimo hoje em dia, Sim. a nossa linguagem da juventude, né? É muito politizada, muito ativista e interessantíssimo. E estão pedindo aqui para você tocar uma música de vocês, sua. Podemos. A Joana Garfunkel. Joana Garfunkel, querida, que saudade. Grande artista. Então. Minha primona. Enfim, eu não sei Já se também tem a gente... o Simon and Garfunkel. Primaço. Então, Traz o Simon aí. o Simon e o Art, né? A gente está esperando ainda cair uma parte de direito autoral aqui na conta da parte do Art lá e não veio ainda. É melhor tirar o suco, fica só Mas se ele estiver assistindo aí, vai...
Um monte de receita. Mas vamos, deixa eu tocar então, me livrar logo desse fardo. Eu vou tocar a moda viola encarnada, que eu fiz em parceria com o Matias Zaé, que eu dei uma palhinha aqui antes. Essa moda foi uma conversa. Durante o processo, eu fui na casa do Matias pra gente bater uma viola. E eu contei, pô, cara, eu tô com aquele projeto, acho que vai acontecer, contei mais ou menos a história. E a gente tem um grupo no WhatsApp de poesia, assim, a gente escreve, quem consegue escrever uma rima, escreve e manda lá. E no dia seguinte ele já tinha uma rima. E aí, com o tempo, como o projeto foi saindo, eu falei, vamos fazer uma moda de viola bem dentro da tradição de moda e colocar essa letra para ser como se fosse um teaser musical do que vai vir no quadrinho. E moda de viola, como a gente já tinha conversado ontem um pouco, enfim, é um nome genérico, eu até usei ele para o título do livro, porque quando você fala moda de viola, todo mundo imagina o que é essa música de viola antiga, caipira, mas ela mais especificamente, é um ritmo dentro dos muitos, dentro da música caipira, que é esse mais lento e é onde a história tem mais enfoque, está realmente em primeiro plano. É triste. É dolente, digamos, é dramático, vai, Enfim, eu sinto uma enorme falta do meu parceiro aqui para duetar nas vozes, porque tudo que eu fizer aqui vai faltar a voz dele, mas vou fazer o possível aqui, né? Então a viola encarnada, a letra tem aí é a que abre a história em quadrinhos, é mais ou menos assim. Viola bem ponteada nos braços do violeiro, morena bem penteada, com uma flor no cabelo. Quem passar para admira, gasta um minuto de esguio, quase pede o compromisso, mas o que ganha com isso não se conta com dinheiro. Um raio Desculpa. Eu tô de fone e não tô ouvindo direito aqui a viola. Um raio na madrugada, riscando escuro arvoredo, um vulto na encruzilhada e um vigálogo em segredo. Quando rompe a alvorada, na estrada passa um carreiro com seu filho lado a lado. Acho o tronco fulminado de um cedro brasileiro. Viola tem perfumada, herdou do cedro seu cheiro, a madeira avermelhada sob a luz do candeeiro faz lembrar tempos distantes, quando um bravo boiadeiro repicava o seu berrante, feito do chifre possante do velho boi sinoeiro. Viola velha encarnada, atualizada na escrita, a morena empoderada fica ainda mais bonita. Quanto mais ela disfarça, mais esqueço meu roteiro. Quando o violeiro ponteia, parece que abre a porteira, vejo
pessoal. Desculpa as traves aqui. Não, amei. Então, enfim, nessa moda a gente tentou colocar algumas coisas para instigar, assim, né, a conhecer o trabalho, que nem a parte aí da encruzilhada, do diálogo em segredo, né, que está muito presente no imaginário da moda caipira, a onda do pacto e tal. Também tem muito a ver com o blues, né, norte-americano, essa história que percorre a América inteira, assim. E uma outra coisa, na estrofe final, que é a morena empoderada, né? Então a musa do caipira sempre foi a morena. E aí na construção do enredo, eu estava com muita dificuldade de colocar esse personagem feminino, porque a tradição caipira, bom, o país é muito machista, né? E como é uma tradição muito antiga, tem muito machismo em muitas músicas. Tanto que no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Ivan Vilela no roteiro, ele falou, cara, essa música aqui, a Cabocla Teresa, que é um clássico, muito importante, é um feminicídio a história dela. Ele falou, cara, vamos tirar essa música, isso aqui não precisa. Eu falei, pô, pode crer, nada a ver, vamos tirar. Então já não matamos a morena, de saída foi ótimo. Mas eu estava com muita dificuldade de encaixar esse personagem feminino, porque geralmente o personagem feminino dentro da canção caipira é aquela mulher idealizada, é a filha do patrão, recatada, que fica em casa, que sempre o boiadeiro vai lá e pede a mão dela, ele fala que é muito bom trabalhador, que ele é esforçado, que ele ganha muito laçando boi, então que ele pode casar com a filha do patrão. Um assunto ultrapassado, né? Aqui ele deu olé em 3, né? Pois é. Em 3 filhas do patrão. Pois é. Ops, spoiler. Não, é um spoilerzinho de leve. Mas que também é engraçado porque a primeira moda caipira registrada em disco, que é o Jardim do Sertão, do Cornélio Pires, é justamente essa história. Que ele dá olé nas 3. Ele fala, não posso escolher as 3, eu não quero nenhuma, então, tia quieto. Obrigado, viu, patrão? Só passa meu pagamento aqui. Mas, enfim, essa postura a presença feminina dentro das letras das canções não condiz com a postura feminina dentro do fazer da música caipira, que é o caso máximo da Inesita Barroso. Ela não tem nada a ver com essa mulher recatada, é uma mulher independente, inteligente, corajosa, né? Sempre peitou o machismo de uma forma muito forte, enfim, uma mulher fantástica, é a nossa madrinha. Ou Helena Meirelles, então, que tem uma história fantástica de vida, foi a maior violeira, enfim, uma das maiores nomes. Desculpa, Vicky. Em que época? Em que ano? Então, Helena Meirelles, ela foi reconhecida nos anos 90. Ela já tinha 70 anos. Ela foi gravar o primeiro disco dela. Ela mais ou menos como a Clementina de Jesus, assim, da história caipira, né? Então, ela é uma cabocla do Mato Grosso do Sul que viveu tocando boiada. Tocando não. Talvez até sim.